Senhor a nossa força aérea, amém. Mais uma manhã se levanta, juntamente com as misericórdias do Senhor, diz a sua palavra, amém. Por isso estamos muito gratos pela vida que o Senhor nos dá. Logo nos apresentamos aqui esta manhã, não é? Com o coração derramado na presença do Senhor. E agradecemos e entregamos a Ele todo o louvor, toda a exaltação, a adoração, pois o nosso Deus é magnífico, amém? Amém. Então nós vamos entregar as nossas vidas agora e todo o culto ao Senhor em oração, amém? Paizinho querido, nós te amamos, nós te adoramos, queremos te dizer nesta manhã o quanto tu és importante para nós. Jamais saberíamos viver sem ti, Senhor. Tu és o melhor que cada um de nós pode ter na sua vida, Senhor, porque em ti a nossa vida está segura, Deus, e nós te agradecemos pelo teu amor, o teu cuidado diário, Senhor. Te agradecemos porque nos dás a vitória sobre todas as coisas, Senhor. Obrigada, Deus, estás connosco. Se tu és por nós, nada nem ninguém pode ser contra, Senhor. Oh, Deus maravilhoso és tu, forte, guerreiro, poderoso. Em ti estão todas as coisas. Tu és a solução. Tu és tudo, Senhor. Tudo o que nós precisamos, tudo o que o mundo precisa. Por isso eu oro esta manhã, entregando a ti as nossas vidas e também entregando a ti todas as nações, Pai. Tu sejas glorificado sobre toda a terra em nome de Jesus. E oro para que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E nós aqui neste lugar te confessamos, Senhor. Tu és o Senhor deste lugar, és o Salvador deste lugar das nossas vidas. E tu és tudo para nós. Nós te amamos e te adoramos. Recebe o nosso louvor esta manhã e tudo o que se vai aqui passar é para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Para se mover. Amém. Vamos cantar o hino que diz: nos escolheste. Glória
em nós louva ao Senhor. Amém? Por isso celebramos esta manhã. Vamos cantar Celebrai, Jesus, celebrai. Porque Ele ressuscitou e vivo está. Amém? Celebrar,
Senhor. Somos tão gratos, Pai, tão gratos por tamanho sacrifício que Tu fizeste, Deus. Obrigada por te entregaste, Senhor. Tiveste uma morte e morte de cruz por minha causa, por Tua causa. Amém. Pela Tua família, pelo Teu lar, pelo mundo que está lá fora. Amém. Esta grande bênção que o Senhor fez não foi exclusivamente só para nós, foi por toda a humanidade. Amém? Por isso nós, em gratidão ao Senhor, adoramos o nosso Deus e entregamos o nosso ser completamente em tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. Entregamos a Ti nesta hora, Paizinho. Entregamos a Ti que és o Deus soberano sobre a terra, sobre os céus, os mares, sobre todas as coisas, com todo o Teu poder e o amor que Tu criaste, Senhor. Amém? E nós adoramos este grande Deus, que nos criou à Sua imagem e semelhança, fez de nós o templo do Seu Espírito Santo, colocou em nós uma unção e um poder inesgotáveis, imensuráveis, mas extraordinários e sobrenaturais. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos,
te amar, para te servir. Oh Deus maravilhoso, és tu, Senhor. Vamos dizer ao nosso Paizinho, junto a ti, e estarei nos teus braços, Senhor. Eu viverei para sempre, Deus. Pois tu és o amante do meu ser. De ti nada eu posso esconder. Deus que sabe todas as coisas, que conhece o teu coração. Junto a
Pai, mas também te peço, Senhor, se algo não estiver bem nas nossas vidas, ajuda-nos para que nós sejamos sarados, curados, libertos e assim possamos estar mais perto de Ti. Pai, esta manhã hoje nós louvamos a Deus, acreditando e com fé, Tu estás presente a ouvir o nosso clamor, a responderes às nossas orações e assim tudo vai acontecer porque és Tu que tens todas as situações nas Tuas mãos. Não é nas nossas, é nas Tuas mãos. E nós sabemos com fé que tudo se vai concretizar de acordo com a Tua vontade, com vitória para o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus somos mais vencedores. Amém. Vamos sentar um pouco, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu hoje trago aqui uma mensagem de motivação, mas também uma mensagem que é capaz de puxar a orelha a um ou ao outro. Mas olha, temos pena. A gente agora já tem as orelhas abertas por causa das máscaras, por isso é mais um bocadinho. Eu vou falar sobre fé. Para nós compreendermos verdadeiramente como é que a fé funciona nas nossas vidas. Todos nós somos pessoas de fé. Mas nos momentos difíceis a fé às vezes não está lá. Mas para isso eu quero começar com uma história engraçada. Uma história que muitos já conhecem, que é a história de Naaman. Então eu vou ler aqui um bocadinho da história de Naaman. Diz assim: Naaman era o comandante do exército da Síria, era um homem extremamente respeitado, era uma figura pública de alto grau. Porquê? Porque em todas as vezes que ele saía ou comandava as tropas, ele tinha sempre vitória para o seu povo. Mas um dia, a enfermidade tocou na vida dele e ele apanhou lepra. E ficou muito mal.
Isto nos mostra que muitas vezes a enfermidade não vai só para os pobres, nem só para os ricos. Porque a enfermidade está sobre o mundo e pode atingir qualquer pessoa. Já atingiu familiares meus, atinge outros familiares. E nós temos de estar preparados para essas adversidades, para termos forças, ousadia, para ajudar quem está perto de nós com essa enfermidade, seja ela qual for. Porque quando tudo vai bem, tudo vai bem. É nos momentos difíceis que nós temos que mostrar se temos fé ou não temos fé, para levantar a pessoa que está pior e que às vezes até nos está a doer o coração, mas nós temos que nem sequer mostrar tristeza à frente dessa pessoa, para nos levantarmos com ousadia e dizer ao inimigo: sai para bem longe da minha família, no nome de Jesus. Então este homem tinha em casa uma menina israelita, que ainda por cima até era escrava no palácio que era dele, porque este homem tinha um palácio. Mas um dia aquela menina encheu-se de coragem e disse à esposa de Naamã, antes que o Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E isto não é uma história inventada, está na Bíblia. Porque em 2 de Reis, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: um dia ela disse à sua senhora, a menina, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Segunda de Reis, capítulo 5, versículo 3. Naamã, depois da esposa lhe dizer aquilo, o que é que fez? Foi a correr, contar ao rei da Síria, que a menina dissera que o rei o enviou juntamente com uma grande quantia de prata para entregar ao rei de Israel. Então, o rei da Síria, quando soube a história da menina, o que é que pensou? Eu vou mandar o meu líder, o chefe do meu exército, ter com o rei de Israel, mas eu vou já agraciá-lo com uma grande quantidade de prata. E enviou uma carta que dizia assim: estou a enviar o meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Ora, quando o rei de Israel recebeu Naamã e leu aquela carta, será que ele ficou bem disposto? Não, ficou perturbado. E o que é que ele disse? Será que o rei da Síria pensa que eu sou Deus? E como Deus eu tenho que curar alguém? Ele ficou perturbado porque ele estava a ser encostado à parede, quando ele não era a pessoa que até a menina tinha dito. Mas muitas vezes na caminhada as pessoas alteram as coisas porque acham que quem é o profeta? Quem é o servo de Deus? Não, a gente vai falar com o rei. O rei vai resolver o assunto. E às vezes não é assim. Muitas vezes a gente costuma ouvir um ditado que diz que não fales que os anjos vão diretamente a Deus. E aqui está um caso. Mas como o rei é que era a entidade máxima de Israel, o outro rei pensou: este está na mesma igualdade que eu, por isso este vai resolver o assunto. Ele é que vai curar o meu oficial. Quando não era assim. O que é que o rei de Israel pensou? Bem, eu tenho que ficar preocupado porque este rei da Síria quer se desentender comigo, quer fazer uma guerra comigo, porque aquilo não tinha cabimento. E muitas vezes a gente, às vezes tomamos certas atitudes que não têm cabimento, mas no meio da emoção, no meio da aflição, a gente esquece, ficamos turvos e não vamos direito à fonte principal. Mas o certo é, como Deus sabe tudo, Deus falou com o profeta, porque Deus fala com os profetas. E como falou com o profeta, Eliseu soube que o rei tinha ficado perturbado com aquela mensagem, ficou aflito.
ele mandou uma mensagem ao rei a dizer: envia Naamã a mim, para que saiba que em Israel há profetas. E isto aqui é algo tremendo. Porquê? Porque o profeta é que era o mensageiro de Deus e tinha a absolução através de Deus. Deus tinha-se utilizado daquele profeta para abençoar aquele homem. Porque aquele homem nem crente era. Não era filho de Deus. Porque naquela altura os filhos de Deus eram os israelitas. O resto eram os gentios. Então Naamã chegou à casa de Eliseu e Eliseu não o recebeu. Olha outro problema. Então um homem daqueles que lidera e não sei quem não recebe, manda o moço, o mensageiro ou o criado, Gési ter com ele e dar-lhe um recado, simplesmente só lhe disse assim: vai ali ao Rio Jordão, disse o profeta, o meu líder, vai ali ao Rio Jordão, toma banho 7 vezes e quando acabares a 7ª vez, estás curado da lepra. Será para que uma pessoa que está no topo, o que é que ele pensou? Naamã imaginou uma situação totalmente diferente. Que era: quando eu chegar ao pé dele, certamente eu vou pôr-me de pé, vou invocar o nome do Senhor, do seu Deus. Não era o Deus dele, era o do outro, do profeta. Não, o nome do profeta. Ele passará a mão sobre o lugar onde eu tenho a doença e eu vou ficar restaurado de ser leproso. Vou deixar de ser leproso. Pronto, está resolvido. E depois ainda faz outra crítica: será porventura que na minha zona não há rios mais limpos do que esta água de Israel, que é impura, está suja? Até eu não posso lavar nos rios como o rio Abana ou no rio Falpar, que são rios que a água são cristalina e pura, e venho aqui, está-me a mandar enfiar num rio sujo, eu vou mas é embora. Então eu saio dali indignado. E isto acontece muitas vezes com o crente, com o cristão, porque nós temos uma situação e nós planeamos logo a resolução, e se Deus nos dá outra resolução, nós ficamos: não, mas não foi isto que eu entendi, não era isto que eu queria. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele faz as coisas de uma forma diferente que as nossas, até mesmo para confundir aqueles que pensam que são sábios. Então Naamã o que é que fez? Foi-se embora indignado e saiu a dizer: me importa ficar de pé, falar no nome do Deus dele, se no fundo eu vou-me embora e não sou curado. Eu vou mas é retomar para casa. Mas quando ele disse eu vou retomar para casa, teve de dizer para toda a equipa que ia com ele, que levavam mudas de roupa para oferecer, que levavam a prata para oferecer, e levava a escolta dele, não é? Que ele não ia sozinho. E quando ele disse que ia retomar a casa, os seus servos, no entanto, tentaram dizer: não vás, para, e vai fazer aquilo que o mestre, o profeta, te mandou fazer. Se tens de lavar 7 vezes, vai e lava-te 7 vezes. E o certo é que ele acabou por se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e quando saiu a 7ª vez, a sua pele, diz a palavra de Deus, que era uma pele de bebê, limpinha. Já vamos voltar à história, mais um pouco a esta história, mas aquilo que eu quero dizer é que a fé tem que ser acompanhada de atitude. Hoje em dia não se vê muito, e nem é capaz de ver nas livrarias. Por acaso esta semana fui à livraria, mas a livraria, toda esta situação estava fechada.
ia buscar livros para as crianças, mas o certo é que quando eu aceitei Jesus, há 30 e poucos anos, havia um livro que circulava muito no meio evangélico, que era A Quarta Dimensão, de Paula Michel. E toda a gente queria ler aquele livro, e eu também o li, e tenho em casa. Aquele livro mostrava-me verdadeiramente o que é a fé e como nós alcançamos a fé. E é um livro tão fininho e pequeno, não é muito grande. Mas tinha um conteúdo extraordinário, como Paul Michel, na Coreia, começou o ministério dele e começou toda a obra dele e tudo aquilo que ele acreditava sem ter, e as coisas aconteciam. Porque fé é nós acreditarmos quando não temos. Porque se nós temos, para que é fé? Quando a palavra de Deus diz que fé é acreditar que já temos sem ter nada. Então a fé tem que ser acompanhada de obras, de atitude. A Bíblia diz que a fé tem que ser acompanhada de obras, senão é morta. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé tem que ser acompanhada de obras, está morta. Seja obras pequenas ou grandes. Mas para tu alcançares as obras grandes, tu tens de começar a investir nas obras pequenas, ou seja, nas pequenas coisas, mover-te em fé. Ou seja, se nós dissermos que acreditamos em Deus e na sua palavra, devemos obedecer a Deus e à sua palavra. Pois senão a nossa fé não vai ter valor. Por isso é que eu falei na história de Naamã. E precisamos conhecer bem esta história de Naamã para compreender como é que ele foi curado. Não foi curado por aquilo que ele pensava, por aquilo que ele imaginava, como é que ia ser. Ele idealizou logo o filme. Eu vou chegar, o profeta vai chegar à minha frente, eu vou sair do meu carro ou do meu cavalo, eu vou estar na presença dele, ele vai pôr a mão sobre mim, eu vou dizer que o teu Senhor vai me salvar, ele põe a mão sobre mim e eu estou curado. Porque as pessoas muitas vezes fazem o filme e esquecem-se que o produtor do filme tem que ser Deus. Amém. Não somos nós. E isto às vezes até nos dá formigueiro, mas é a realidade, porque a gente cria um projeto, cria uma ideia e Deus muitas vezes no caminho altera e modifica, e se nós permitirmos por obediência, nós vamos ter sucesso. Então a Bíblia conta a história deste homem, como nós estávamos aqui, como começámos, porque ele ia à busca de um milagre a outro país que não era o país dele. Ele estava na Síria, teve de se deslocar a Israel à busca do seu milagre. Mas no caminho ele já tinha a história toda montada, o filme todo montado, como é que ia acontecer, o que é que ele ia fazer, e depois o que é que ele ia dar, tudo estava programado. Saiu de tudo furado. É certo que quem tem uma doença destas causa tristeza. Então ele foi atrás da esperança de ter a solução, mas no fundo ele levava já um pacote feito. Vai ser assim, 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 e depois eu vou vir maravilhosamente bem. Só que as coisas não saíram como ele queria. E quando é que a fé brotou no coração de Naamã? Brotou quando a menina falou com a esposa falou com ele, e ele aí, a fé brotou nele. Diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus.
A menina falou a palavra de Deus para a esposa. A esposa transmitiu a ele e ele botou um grão de fé. Ele não tinha fé nenhuma. Ele era um guerreiro e à luta, mas a fé não existia, mas ali brotou, nasceu a fé dentro daquele homem. E aquele homem, ao ouvir aquilo, acreditou que Deus era a solução para a vida dele. Não o Deus dele, não o Deus que o rei dele defendia ou que adorava, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então este versículo, capítulo 10 de Romanos, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aquela serva falou do Deus que ela conhecia. Aquela serva tinha a certeza que já havia ter experimentado e visto alguns milagres acontecerem no meio do povo dela, mesmo sendo ela escrava, ela tinha visto a mão de Deus na sua vida ou na vida da sua família. Basta uma pessoa ser escrava e ser colocada num palácio onde podia viver e comer e vestir e viver bem, já é um milagre. Porque muitos, de certeza, não teriam nessa situação. Teriam em trabalhos muito mais violentos. Então ela conhecia as promessas de Deus. Então, quando ela disse que a Naamã que Deus podia curá-lo, a fé aí foi gerada, a fé aí nasceu imediatamente no coração de Deus. No coração de Naamã, desculpa. Estou a ficar empolgado. Não, vocês vão ver onde é que isto vai parar. Então, naquela mesma hora, Naamã o que é que fez logo? Antes que a fé desaparecesse, foi agarrar, pegar em tudo aquilo que conseguiu e arrancar à procura da solução para a sua vida. A fé tem que ser acompanhada de atitude. E ele teve a atitude. Ele recebeu um grão de fé, um cheirinho de fé, e ele teve a atitude de ir logo à busca da solução. Porque se não fosse e ficasse só com o ouvir, a fé era morta. Porque não houve ação, não houve movimento, não houve atitude. Naamã fez o que devia ser feito, acreditou na palavra de Deus e ele tomou uma atitude de fé que acabou por o levar à vitória. Ele foi curado. O próprio Jesus cita a cura dele na sua pregação. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 27, Jesus diz, também, Lucas capítulo 4, versículo 27, ouçam bem isto, isto é importante. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, que nem era de Israel, que era um estrangeiro. Então, mas tanta gente que havia em Israel com lepra e não eram curados, porquê? Não era o mesmo Deus? Era. Não tinham, era a fé que Naamã teve. E era um estrangeiro. Não pertencia à tribo, à família de Deus, naquela altura. Então nós devemos parar para pensar que se nós não agirmos como Naamã, acontece-nos o mesmo que aconteceu aos outros leprosos que estavam em Israel. Não agiram, continuaram leprosos e doentes. Porque não houve um mover de fé. E dentro da igreja, no mundo inteiro, há muita gente que serve a Deus, que está com Deus, mas não se move em fé. Move naquilo que vê, naquilo que ouve e naquilo que fala. E Deus não funciona bem assim.
Deus gosta que nós sejamos positivos, que nós vejamos o futuro numa grande perspectiva, mas tem que haver a fé. Porque se não houver fé, ou a fé estiver lá e não houver mover da fé, a fé é morta. Se é morta, continuamos em Deus, continuamos a caminhar com Deus, mas não vimos nada extraordinário acontecer nas nossas vidas. Naamã acreditou que Deus ia usar aquele homem para receber o seu milagre. Ele só queria o seu milagre, que era a cura do seu corpo. Você já parou para pensar que se você tivesse a agir como aqueles leprosos em Israel, que até diziam que acreditavam no poder de Deus, mas não faziam nada para obter cura, não se moviam? De certeza que se eles fossem a correr ter com o profeta mandava-os ir tomar banho no rio e eles seriam curados. Mas eles nem iam ter com ninguém. Há algo importante que eu vos quero dizer esta manhã. Nós somos uma família, certo? Amém. E como família, a palavra de Deus diz que nós, à luz da palavra de Deus, somos como meninos. E numa família há um pai e uma mãe e há os meninos, há os filhos. Vocês são os filhos espirituais. Quando estamos com problema, a quem é que recorremos? Ao nosso irmão, ao nosso primo, ao nosso tio, ou ao nosso pai ou à nossa mãe? É aí que é importante nós sabermos que nós devemos ir à fonte. Eu tenho imensos casos, sabe? A minha vida nunca foi muito fácil. A minha início de caminhada cristã, eu era um empresário, eu tive alguns problemas, tive um sócio, como todos já sabem, que me roubou e de que maneira, nem vou falar nisso, porque isso só me dá, ainda me cai mais algum cabelo e já não tenho muito. Mas o certo é que cada vez que eu era confrontado com alguma situação, sabe a quem é que eu ligava em primeira vez? Não era para o meu pai, era para o meu pastor. E era ele que me dava direção, era ele que orava por mim. E se não tivesse o meu pastor, era a minha pastora. Chegou a haver alturas de ter a guarda a bater-me à porta, quando eu não tinha nada a ver com o assunto, e tanto fui absolvido de tudo, por causa de uma falência, por causa de um sócio fraudulento que o meu pai o colocou. E a guarda bate-me à porta e a dizer: olha, você tem que ir ao posto, isto é um sábado, e assim, porque segunda-feira vai ter que ser apresentado a tribunal. E eu digo assim: bem, o que é que eu vou fazer? Se eu vou agora apresentar o meu posto, vou ficar lá preso, lá dentro, até segunda-feira ir. Pegava no telefone, falava com o meu pastor, e o meu pastor dava-me a direção. Eu ia ao posto, e ele ficava a orar por mim, e o guarda me dava para casa e dizia para lá ir na segunda-feira para ir com eles ao tribunal. E eu ia ao tribunal, chegava lá, dizia: vejam tudo o que querem, façam tudo o que quiserem, estou disponível para tudo. Ao fim fui absolvido. Porque eu não tinha tocado em nada. Mas o certo é que eu não liguei para o meu líder. Não liguei para o meu irmão da fé. Eu liguei para a fonte, para o meu sacerdote. Era o meu pastor, era ele que me ensinava. E eu sabia que a porta, o telefone estava sempre pronto para me ouvir. Fosse a que horas fosse. E é isso que nós temos que compreender. Naamã foi o homem de Deus, mas ele até se enganou por ordem do rei dele, foi à pessoa errada falar. E eu fico admirado. Quando nós temos um problema, nós só precisamos, no meio da nossa família, o pai é o último a saber. Primeiro serve um irmão, depois sabe outro, depois sabe outro, depois sabe outro. Quando o pai devia ser o pai ou a mãe, devia os seus primeiros a saber. Para quê? Para orarem, para intercederem, para lutar. Essa
É a obrigação do pastor. O pastor não é o administrador da igreja. Se a nossa igreja estivesse cheia, nós íamos nomear um irmão para levantá-lo como administrador da igreja. Porque não é essas as minhas funções, eu acumulo-as, mas eu não sou o administrador, eu sou o pastor da igreja, eu estou ungido para lutar pelas vossas vidas. E eu fico muito triste quando eu saí no corredor, ou por um lado ou por outro, outro problema, e eu não sei de nada. E eu penso que tudo está bem no meio de todos, e às vezes não está tudo bem. Eu fico triste quando alguém me diz assim: olha, ora pela senhora, pela familiar, por exemplo, da família do Eric, porque então o que é que eles não pegam o telefone e falam comigo? Eu sou pai, eu sou líder, eu sou sacerdote deste lugar. Só se não me consideram como tal. Se não me consideram como tal, eu faço as malas e parto para outra freguesia. Isto é importante para que o mover de Deus e para que a unção de Deus possa se mover na vida do povo. Eu quero ver e fico satisfeito quando qualquer um recebe uma bênção, qualquer um recebe uma vitória, eu fico feliz. Agora também fico muito triste quando sou o último a saber. Faz lembrar-se do homem traído, ele é sempre o último a saber. Não devia de ser, mas é. Ou mulher, eu estou a falar dos dois termos. Eu falo no homem e na mulher, não. Ou um ser humano, pronto, vamos assim. Não, isso é algo tremendo, é algo importante. Mas vamos continuar com a mensagem. E foi o que aconteceu. Os leprosos de Israel, o que é que fizeram? Não iam ter a fonte certa. Porque se fossem à fonte certa, vamos lá ver, então, Deus tem, uns são filhos queridos e outros são filhos bastardos. Não. Deus tem filhos bonitos e filhos feios. Não. É o filho é quem terá a atitude de se mover em fé e ir à busca da solução, da ajuda, do apoio. É lógico que o servo, nem o profeta Eliseu, nem o pastor Batista, nem o pastor Manel, nem o pastor Joaquim, não são Deus. Mas nós podemos, no meio da aflição, ajudar com uma palavra de carinho, de amor, de afeto, de compreensão, de oração, uma palavra que esteja na palavra de Deus e que muitas vezes nós, quando estamos no problema, estamos cegos, não vimos. Sabemos que não estamos sós, mas temos uma equipa, um grupo que nos acompanha, que nos ajuda nos momentos menos bons da nossa vida. Isto é importante. E ninguém diz assim: mas eu não ligo para o pastor, vou-lhe mudar o pastor. Olha, ainda hoje, se eu tiver um problema grave na minha vida, que pode acontecer, eu sou capaz de ligar a um pastor amigo meu para pedir ajuda, para que ore por mim e para que até me ajude, falando com ele, a ver qual a melhor solução, porque a gente às vezes fica tapados, ver qual é a melhor solução para sair do problema. Depende do problema que for, mas no mínimo que ore por mim. Não vou ligar para um líder dele ou para um irmão da igreja dele, um crente, a pedir ajuda. Se falo para um irmão da igreja dele a pedir ajuda, toda a gente vai ficar a saber o que é que se passa comigo. Porque aquilo, o telefone começa logo de um lado para o outro, porque o telefone é a melhor maneira de comunicação. Agora não, agora temos o Facebook e temos o Twitter e tudo. Mas o certo é que eu tenho que ir ter com uma pessoa que me possa ajudar e que, no fundo, seja uma pessoa idónea e que saiba guardar o segredo, porque eu posso estar a tocar numa área da minha vida que não quero que ninguém saiba. Porque eu sou um ser humano, como vocês são seres humanos, e a gente às vezes tem falhas e precisamos de ajuda, mas não queremos que sejam divulgadas. É lógico. Mas eu estou andando em pecado. Não é andar em pecado. Mas nós muitas vezes não gostamos que a nossa vida privada seja espalhada a 7 ventos. Eu faço uma pergunta. Fala-se no Covid. Quantos pastores já não tiveram infectados? E quantos é que você vê no Facebook ou por aqui por ali?
Quando se ouve qualquer coisa é quando já está curado. Dá glórias a Deus, está curado. Mas antes disso é tudo. Os próprios crentes abafam para proteger. Porque ele acabou por se banhar e nós sabemos, e acabou por ser curado, obteve a sua cura, e nós sabemos que existem muitos cristãos que estão a passar por problemas financeiros, ou problemas na área da saúde, ou problemas em qualquer outra área, mas não fazem nada para receber o seu milagre. Então como é que eu vou receber o meu milagre? É ir a quem de direito, falar, pedir ajuda, pedir intercessão. Isso é importante. E não digas nada a ninguém. Pois. Nós temos que orar, a pedir ajuda, a procurar ajuda. E isso não muda o comportamento do ser humano, nem nos torna inferiores uns aos outros. Se eu tiver que pedir ajuda, eu vou pedir ajuda, porque não? A palavra de Deus traz alimento e faz crescer a nossa fé. Imagina o que teria acontecido a Naamã se ele tivesse apenas ouvido a palavra da sua serva e nada fizesse. Será que ele seria curado? Não, ficaria na mesma. Talvez ele tivesse morrido, passado algum tempo, mas o certo é que ele deu passos de fé e Deus honrou a sua atitude. Deus honrou a atitude de Naamã, sendo um estrangeiro, que ainda é pior. Ele, não conhecendo a Deus, não tendo nada com Deus, ele buscou a solução para a sua vida. E foi abençoado. E nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer a mesma coisa. Há pessoas que caminham com Deus durante muito tempo, mas de um momento para o outro cansam-se, desviam-se de Deus, deixam de assumir o compromisso com Deus, sentem-se que não precisam, até que já estão cansados e não veem resultados. É que muitas vezes a pessoa vem à igreja, quer ver resultados e não vê os resultados. Não vê os resultados porque senão se move em fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está tudo dito. Mas ainda vou voltar à história de Naamã. Quero terminar esta história. Então Naamã, depois de ter tomado os 7 mergulhos, a Bíblia diz que a pele dele foi restaurada e se tornou uma pele de criança. Naquela altura não havia nem botox, nem havia clínicas de estética. Bastava tomar na água e saía logo o bebê. Olha, eu naquele tempo ia ficar uns aninhos mais novo. Mas agora nós devemos compreender uma coisa. Ele, depois de ser abençoado, o que é que ele quis fazer? Ouçam isto. Quis agradecer e quis doar aquilo que trazia para oferecer. E então disse para Eliseu: quero-te dar o ouro que trago comigo, o ouro não, a prata que trago comigo, e quero-te dar 2 mudas de vestes finas, isso de qualidade. E o Eliseu recusou aquilo. E disse que não ia aceitar nada. E Naamã fez-lhe outro pedido. Então, se não queres nada, eu vou-te pedir a ti que me dês 2 sacos de terra para levar para a Síria, para fazer o meu altar, fazer um holocausto com essa terra, para agradecer o milagre que recebi.
O que é que ele estava a querer? Levar a terra que estava abençoada para a terra dele, para criar um altar para adorar a Deus pelo seu milagre. E Eliseu disse: podia levar. Mas depois ele ainda faz outro pedido, que está lá em 2 de Reis, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar ao templo de Rimon, eu tenho que ir e me ajoelhar ali, pois ele apoia-se em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Vejam bem, ele depois de receber o milagre, a fé dele cresceu de tal forma que ele compreendeu logo que não podia adorar outros deuses, mas que o rei dele ia adorar um outro Deus. E ele pede ao profeta para que o profeta intercedesse para que ele fosse perdoado quando tivesse que entrar com o rei para ajudar o rei. Para ajudar o rei, ele tinha que se ajoelhar também, mas aquilo não lhe dizia nada. E o que é que Eliseu lhe disse? Vai em paz. Aquilo que pede está aceito. E foi-se embora. Agora veja bem o que é a desobediência. Geazi era o seu moço, era o seu mensageiro, era o criado que estava ali, era o ajudante do profeta. Quando viu aquilo tudo, saiu porta fora, foi a correr, apanhou Naamã no caminho e disse a Naamã: meu senhor, somos 2 jovens discípulos do mestre Eliseu. Estamos chegando a ti para te pedir que nos dês 30 ciclos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã imediatamente entregou a Geazi 70 quilos de prata e 2 mudas de roupa. E o servo guardou os presentes em casa e voltou para o mestre Eliseu. Agora é que é. E o servo... E Eliseu perguntou: onde estiveste, Geazi? E ele respondeu: não fui a lugar nenhum. Sabe o que é que aconteceu? Vamos ler na palavra de Deus. 2 de Reis, no capítulo 5, versículo 26 e 27. Mas Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Porquê? Porque desobedeceu. Porque fez as coisas à sua maneira. E nós muitas vezes não vimos o milagre porque fazemos as coisas à nossa maneira. Não pode ser. As coisas devem ser... Não é por acaso quando eu oro e nos juntamos aqui à frente para orar e sempre todos os pedidos que são feitos, tudo aquilo que pedimos, que seja de acordo com a vontade de Deus. Porque se estiver de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra, há sucesso. Amém. Há vitória. Amém. Porque Deus não falha com nenhum filho seu. Amém. Agora não podemos é querer distorcer aquilo que está escrito no manual para a nossa vida. Amém. E é bom sabermos isso. Porque foi o que aconteceu. Quer dizer,
O profeta diz: eu não quero nada, vai em paz, leva a terra, faz bom uso dela, acreditamos que quando estiveres lá no santuário, lá do Deus do teu reino, não te vai tocar porque tu estás protegido, porque tu estás ali para fazer um serviço, é uma obrigação. Isto é a mesma coisa, se eu estiver a entrar numa igreja católica, eu não vou entrar na igreja católica porque vai cair a igreja em cima. Mas quando eu olho para as imagens, eu quebro aquilo na minha vida no nome de Jesus, mas fico lá na mesma. Quando o meu pai faleceu, eu, para não deixar nem envergonhar a minha família, nem ninguém ficar triste comigo, porque sabiam que eu era evangélico e que era pastor, eu fui à missa do 7º dia e estive lá presente e não disse nada, não fiz nada, mandavam levantar, levantavam, mandavam sentar, sentavam, ouvia a preleção que foi dada naquele dia, que eu pensava que era para o meu pai, foi para algumas 70 pessoas, porque aquilo era uma lista infinita e todos a pagarem. Pronto, não interessa, eu fiz o meu papel. E eu entrei, não tive problemas, ninguém me fez mal. E eu estava ali em corpo, mas o meu espírito, minha alma não estava lá. Era só um casaco. Porque aquilo não me diz nada, eu até posso olhar e dizer, uma boa escultura. Mas não vou adorar a escultura. A Igreja Católica tem imensas arte sacra lindíssima. Podemos olhar, agora não podemos é idolatrar aquilo que está aos nossos olhos a ver. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Quando foi um mês depois, outra missa, eu disse, agora chega, já fiz a minha parte, agora não tenho que lá ir sempre. Mas vão, eu acho bem que façam, mas eu não vou. E a minha irmã diversas vezes foi, e graças a Deus ainda bem, é a fé dela, é a maneira dela funcionar. Eu não tenho que contender com nada, eu tenho que aceitar para que também me aceitem a mim. Eu fiquei satisfeito. Não foi por a Andreia ter ido ao carisma do seu sobrinho, carisma, não é? Acho que é, do seu sobrinho, mas fiquei depois também, não foi que ficasse satisfeito, mas ela tinha que fazer para não escandalizar a família, correto, mas depois também fiquei satisfeito de vê-los vir cá na nossa festa. Então, pronto. E é assim que tem que ser. Se a gente vai, depois temos que também convidar para virem à nossa, porque é assim, se não vão à minha, eu também não vou à outra, mas se for à outra também têm que vir à minha, porque isto é uma partilha. E para as pessoas conhecerem como nós funcionamos, nós não podemos estar num casulo. Temos que contactar, falar, convidar, e quando nos convidam também não podemos negar o convite, porque senão dizem, então eu convido, nunca vem e agora quer que eu vá, não vou. Estão a perceber? É assim que funcionam as coisas. Então, vamos continuar para terminar a mensagem. Estou a terminar. E voltando um pouco atrás, eu vou falar de outra figura também muito importante e que vai nos mover para nós compreendermos como é que funciona a fé. A fé tem que ser viva. A fé, às vezes, alguns, a fé deles é tão grande que deixa de ser fé e passa a ser fezadas. Não quero falar dessa. A gente está a falar de fé. Fé do tipo de Deus. Porque eu tenho fé de que vou passar a ponte. Ela foi bem construída, eu tenho fé. Mas não é essa fé que eu estou a falar. Estou a falar naquela fé que a gente não vê nada e acredita que já tem tudo à nossa frente. Por isso, seguindo uma caminhada com Deus, vamos ver outra passagem. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 48, fala do cego Bartimeu. E eu vou ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o seu filho, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem misericórdia de mim.
Jesus parou e disse: chamem-me. E chamaram o cego. Ande, levante-se, ele o está a chamar. Levantando a sua capa, lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Quando ele se dirigiu a Jesus, ele sabia o que é que queria de Jesus. Mas mesmo assim Jesus ainda faz a pergunta: o que você quer que eu faça? Ele podia dizer: olha, quero que me pagues uma refeição, quero que me des uma capa nova. Quando ele perguntou aquilo ao cego, o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. E isto nos mostra que a multidão tentou calar o cego, porque para eles o cego não tinha valor. Mas o cego sabia que a solução estava ali ao pé dele. E ele não se ia calar, ele ia gritar, berrar, até ser ouvido no meio daquela multidão. E é o mesmo connosco. Se nós estamos a querer recomeçar uma vida, uma caminhada em vitória com Jesus, nós precisamos, primeiro, perder o medo. Primeiro, perder o medo. Aquele cego não teve medo da multidão. Mesmo a mandá-lo calar e você até a dar-lhe alguns chafanões, ele nunca se calou porque não teve medo. Porque muitas vezes não podemos deixar que o medo nos controle. O medo tem a capacidade, uma capacidade enorme de nos paralisar, de nos impedir de crescer, de prosperar, de andar com Deus. Quando deixamos o medo entrar nos nossos corações, sabe o que é que acontece? Ficamos incrédulos. Pois temos medo de tentar alcançar algo novo. Eu costumo dizer que já algumas vezes caí, mas sempre Deus me ajudou e sempre me levantei. E nunca desisti que o amanhã seja melhor que o hoje. É aí que tem que estar a nossa fé. Porque quando o medo entra, nós ficamos egoístas, porque temos medo de assumir um compromisso com Deus e com as pessoas. Quando estamos a assumir com Deus, estamos a assumir com a nossa família espiritual. E acabamos por ficar cegos, pois não nos concentramos, porque acabamos por nos concentrar nas coisas do passado, naquilo que nos correu mal, ficamos aí agarrados. Começamos a enfrentar o medo e não conseguimos desfrutar do presente, nem ter um propósito de conseguir alcançar um mundo, um futuro melhor. O nosso amanhã tem que ser melhor que o hoje. Porque o ontem é história, é passado. A gente não pode voltar atrás. Aquela história daquela canção, o tempo volta para trás, nunca volta. E quando nós vimos este versículo de Bartimeu, o cego que foi curado por Jesus, ele enfrentou o medo, mas contudo ele não desistiu, ele enfrentou a rejeição, porque todos o estavam a rejeitar. O único que não rejeitou foi Jesus, porque até os discípulos nem queriam que ele fosse ao pé de Jesus. Mas ele sabia que gritar por Jesus diante daquela multidão não era a melhor coisa para ser feita, mas era a única solução que ele tinha. As pessoas iam olhar para ele, iam criticá-lo, como o criticaram, iam até dizer: cala, tu queres é ser aparecido, tu queres é que as pessoas vejam que estás aqui e tal. Não, mas o objetivo dele não era esse, o objetivo dele era a cura. Era deixar de ser cego, inverter as coisas ruins que ele tinha na vida desde nascença para uma vida melhor
e diferente. E isso vem através da fé. Da mesma forma, nós sabemos que o nosso inimigo sussurra coisas aos nossos ouvidos para que às vezes fiquemos com medo, para ficarmos inseguros e para ficarmos acomodados. Deixa estar, olha, isto está assim, mas deixa estar, assim está bem. Se mexe ainda vai ficar pior. Não, assim está... Não. Isso é o que o inimigo quer. Mas o certo é que a fé nos faz surgir novas oportunidades para a nossa vida. Mas temos que começar a crer, a colocar em ação todos os pensamentos daquilo que vai nos levar à solução para a nossa vida. Porque se nós estivermos cheios de medo, quero-vos dizer uma coisa: Deus não te vai ouvir. Deus não vai ver a situação que estás a passar. Deus não vai resolver, nem à maneira dele, ao jeito dele, o problema que está a surgir. Porque o que ele quer é que tu tenhas fé, fales positivo, sigas em frente com o objetivo de ir atrás da tua vitória. E se a pessoa é pecadora, Deus não se envolve com o pecado, porque Deus é santo. Mas Deus perdoa o pecado e traz santidade. Ou seja, alguém pode dizer: eu estou a passar um problema, eu estou com uma situação difícil, mas eu pequei. Certo? Agora arrepende-se do pecado e tudo vai mudar. Agora, se pecou e quer continuar a pecar, então está por conta e risco. Não há volta a dar. Você tem que querer reverter, e para reverter é ter a honestidade, a humildade de pedir: Senhor, perdoa-me por esta falha e por esta, e ajuda-me porque eu não volto a pecar na mesma área. E a partir daí Deus entra, move-se a nosso favor e tudo será diferente. Eu sei, e alguém pode estar a olhar para mim e pode dizer: pastor, isso é muito fácil falar, mas as situações quando são muito difíceis, nada é impossível para Deus. E não basta: mas eu não consegui, é muito complicado. Vamos tentar, vamos lutar. Fazemos a nossa parte. A outra parte é de Deus, mas que a vontade de Deus se cumpra na vida do seu povo. E se o seu povo, alguns, estão a passar com problemas e não sabem porquê, olha, eu fazia assim, eu mesmo que não tivesse pecado, eu pedia perdão a Deus. Ou seja, eu peço perdão a Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. Sempre que falo com Deus, eu peço perdão. Porque eu sei que há falhas, nós seres humanos temos falhas. E a falha pode ser um pensamento, pode ser um olhar, pode ser uma palavra, pode ser uma atitude, um gesto, pode ser... O pecado não é só o adultério, não é só o roubar, não é só o matar. O pecado é tudo aquilo que não está de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Mas com isso Deus não nos abandona. Ele fica parado à espera que a gente diga: Senhor, perdoa-me pelas minhas falhas. E a partir desse momento, Ele entra em ação. Por isso não podemos sentir medo. Devemos saber que Deus deu-nos liberdade de escolha entre o medo e a fé. Quem escolhe? És tu. Queres ter medo? Traz medo. Queres ter fé? Tens fé. A escolha é de cada um. Eu já não tive algumas vezes medo. Já. Sou ser humano. Mas quando eu clamo a Deus e peço para Ele me encher de fé, a fé traz-me ousadia para eu deixar de ter medo e avançar em frente. Já não caí algumas vezes. Já caí e levantei-me. E curei as feridas. E sigo em frente. E seguirei em frente sempre, sempre, toda a minha vida enquanto estiver na terra. Porque este Deus que eu conheci vai ser até o fim da minha vida.
Eu sei que você quer continuar, que há pessoas que querem continuar do jeito como as coisas estão. Mas para isso, peça a Deus para fortalecer e mostrar as áreas da tua vida em que tens de sair do conforto e enfrentar as situações. Como se diz na gíria, pegar o touro pelos cornos. Mas o coitadinho do animal. Não, coitadinho é porque ele, muitas vezes é o inimigo que está lá e não é o animal. Não queira ter medo. Jesus tem um plano para a tua vida. Ele veio a este mundo para te libertar não somente do pecado, mas de todas as cadeias invisíveis que prendem o teu coração. Muitas vezes sem-nos aperceber, há cadeias, há amarras que nos prendem, que nos bloqueiam, não nos deixam avançar. Temos que romper essas amarras, esses cadeados e avançar com Deus, acreditando que o melhor está para vir. Jesus venceu o mundo por causa de ti e de mim. E assim vamos ter a oportunidade de morar no céu com Deus. Temos que crer nesta promessa. Foi a promessa que Ele deixou para os seus filhos, para todos nós. Eu vou terminar com estes 2 versículos. Em João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. Provavelmente ainda vou falar mais de fé no próximo domingo, porque quero falar sobre a falta de fé, como ela é terrível, e dar umas dicas para aumentar a fé na vida de cada um. E aí termino. Mas hoje vamos ficar por aqui. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Por isso nós temos que exercitar a nossa fé, temos que falar com Deus. Não podemos olhar, muitas vezes surge um fracasso na nossa vida, mas não podemos olhar para isso, porque isso é temporário, é uma tempestade que passou. Apesar que eu agora ando muito feliz, porque as tempestades só têm nome de mulheres. Isto quer-me dizer alguma coisa? Deus ainda não me revelou. As tempestades só têm nomes de mulheres. Eu preciso ter calma. Cuidado com as mulheres. Homens, cuidado com as mulheres. Devemos estudar a palavra. Devemos entrar no ritmo de Deus. E pagar o preço da fé, que é sabermos que temos que ir à luta e às vezes nem vimos nada. Às vezes parece que nada acontece. Nós oramos e não vimos nada naquele momento. Mas esquecemos que Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo, é o dele. Por isso, irmãos, mais uma vez eu quero-vos dizer, antes de terminar, que vou terminar, se precisarem alguma coisa dos pastores, vocês têm os nossos números de telefone. E se alguém não tem, peça. E quando tiver uma tempestade a chegar à sua casa, não estou a dizer que está na sua casa, a chegar à sua casa, ligue para os seus pastores. São os sacerdotes deste lugar. Não ligue para o seu líder, não ligue para a sua irmã ou para o seu irmão. Não, ligue para os pastores. E os pastores põem toda a equipe em intercessão. Temos uma equipa de intercessão que é fervorosa, que é lutadora, que é guerreira, que é liderada pela pastora. E quando a pastora não está, é a Sónia que assume. Mas temos uma equipe que está pronta a lutar e a dar a vida em oração por todos nós. Mas para isso nós temos que comunicar com a fonte certa. E muitas vezes nós falamos com A,
B, C, D. E quando as coisas chegam aos ouvidos de quem devia chegar, já não chegam corretas, já vêm com mais uma vírgula, mais um tile, mais um acho, mais eu penso, já vem composto. Não sei se já viram aquele teste que se faz, em que se mete numa fila de pessoas, tudo costas, e o indivíduo atrás conta uma pequena história à pessoa que está atrás. Essa conta da frente, essa conta a outra. Quando chega cá à frente, a história está toda destruída. Nada tem a ver com o início da conversa. Está tudo, porque a gente sempre acrescenta mais um tiro, mais uma vírgula, compõe mais para fazer o ramo mais bonito. Quer dizer, e nós temos que ir diretamente à fonte. E depois a fonte vai ligar, vai comunicar com a intercessão, que é a equipe que está mais aqui todas as semanas, firme, a orar por casos bastante complicados. E não é por acaso, temos ali as pedras, cada pedra daquelas é um milagre que aconteceu na vida da pessoa. Cada pedra daquelas representa um milagre, uma coisa que recebeu e que foi abençoada. E muitas daquelas pedras foram conquistadas através do poder da oração da intercessão. Ou todas. Tirando as grandes, que fui eu que pus lá, com as 12 tribos. Mas é assim que tem que ser. Porque quando as coisas não é assim, até vocês acabam por me desmotivar a mim mesmo. Porque eu sou sempre o último a saber. E não devia de ser. Amém? Amém. Concordam comigo? Amém. Então diga, ai, valha-me Deus. Eu chamo o louvor. Aleluia. Vamos levantar a nossa oferta. A palavra de Deus diz que cada um coloque, dê a Deus aquilo que deseja, aquilo que sente, aquilo que quer, semeie na casa de Deus. Se alguém já trouxe os pedidos para colocar no pote, está aqui o pote à frente, vai estar até à próxima ceia. Vamos cantar aí. Mas está ali. Contra aqui.
dinheiro, Senhor, esteja abençoada por Ti de forma a alcançar novas almas, Pai, para este lugar. Que possamos alcançar novas vidas para Ti, Senhor. Glorifica-te, Senhor, no nosso meio. Glorifica-te através do nosso dinheiro, Pai. Tudo para a Tua glória, honra, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós vamos terminar a nossa reunião e eu quero te agradecer pela mensagem que colocaste no meu coração. Quero agradecer porque nós temos que nos mover em fé, sabendo e tendo a certeza, como filhos de Deus, que sem fé é impossível agradar a Ti, ó Deus. Mas nós somos pessoas de fé, mas queremos também pedir que essa fé seja ampliada, que a gente possa crescer cada vez mais em maturidade, em crescimento, para podermos falar de acordo com a Tua vontade, não falar palavras negativas, mas falar a solução para as nossas vidas. O Pai, Tu nos ensinaste através do Teu Filho amado Jesus, que sempre que houve um problema na terra e que Ele interviu, Ele falou sempre a solução para o problema e não falava o problema. Por isso, Pai, abençoa cada vida que está aqui nesta Tua casa, toca em cada coração, mexe com cada um de nós para que haja mais fé, mais fervor, mais ousadia, mais espírito guerreiro para irmos à luta sabendo e tendo a certeza que és Tu, ó Deus, que nos dás a vitória sobre todas as coisas. Dás-nos nas coisas pequenas e nas coisas grandes. E nós queremos ver milagres, prodígios e maravilhas acontecerem neste lugar. Nós queremos ver a Tua mão poderosa sobre todos nós, para que as nossas casas sejam grandemente abençoadas. Nós sabemos que na humanidade, que na terra, no mundo, há enfermidades. Neste momento está a haver uma grande epidemia, mas nós acreditamos que o nosso Deus protege as nossas vidas, cuida dos nossos familiares e da nossa família, para que nada nos toque. Nós repreendemos o inimigo e dizemos que vai para bem longe, sai dos nossos lares, das nossas localidades onde estamos, no nome de Jesus. Por isso, Pai, também te peço uma bênção especial para aqueles que estiveram a ouvir o direto, que estiveram a ver o direto, ou que ainda vão ver o direto. Pai, abençoa cada um, motiva com fé, com um mover sobrenatural, com uma ação profética na vida de cada um, para que tenham a certeza que contigo são mais do que vencedores em todas as coisas, no nome de Jesus. Tudo isto para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar a nossa reunião. Se alguém precisar de oração, eu estou aqui à frente para orar por algum caso específico que queiram. Eu estou aqui para orar. Amém? Deus vos abençoe grandemente.